O Comitê de Política Monetária, o Copom, finalmente baixou a taxa básica de juros, que é a Selic, que saiu dos 13,75% para 13,25% ao ano. O corte de meio ponto percentual é o primeiro desde agosto de 2020. Foi a primeira redução no atual governo, que desde o início criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela decisão do comitê de manter os juros. Mesmo com a diminuição, ainda é a menor taxa real descontada à inflação do mundo. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda nos primeiros governos do presidente Lula. Ministro Guido Mantega, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, eu estou bem, e você? Está acelerado aí? É por causa que caiu os juros? É isso que você está acelerado assim? Professor, Tudo bem ou não? tudo tranquilo. Professor, vamos falar então desta redução de 0,5 pontos percentuais. Vinha sendo mercado, governo, setor produtivo do país cobrando uma redução da taxa Selic de Roberto Campos Neto, mas o presidente do Banco Central insistia em manter essa taxa agora 0,5. Queria ouvir do senhor o que isso impacta efetivamente e a partir de quando nós vamos sentir diferença nas nossas vidas. Muito bem. A situação da política monetária no Brasil era uma aberração, e ainda é uma aberração, né? Porque ela é a maior taxa de juros real do mundo, né? Que a inflação aqui no Brasil caindo, nós estamos com uma inflação em 12 meses de 3%, e quase que vai dar para atingir essa meta meio absurda que tinha sido estabelecida no passado, não é? E agora, finalmente, começa a redução da taxa de juros, com bastante atraso. Bom, é uma notícia excelente, né? Principalmente porque foi 0,5% e não foi 0,25%, né? Como alguns falavam. Então, e também o Banco Central já sinalizou que na próxima reunião também continuará baixando 0,5%. Então, começou um ciclo de baixa da taxa de juros do Brasil. Qual é o impacto que isso vai ter na economia? Num primeiro momento, é mais um impacto assim positivo no sentido das expectativas, né? Quer dizer, é uma coisa boa que vai acontecer, mas não tem um impacto imediato. O impacto imediato, porque a redução dessa taxa, ela só vai ter impacto 6, 7, 8 meses depois. É assim que funciona. Então, você vai ter que ter algumas reduções da taxa para, digamos, afetar as atividades econômicas, né? Essa taxa de juros alta, ela estava reprimindo o crescimento do país. Então, você vai poder ter uma expectativa que o crescimento será maior no futuro, não em 2023. Eu quero deixar muito claro. Acho que 2023 o estrago já foi feito, né? Nós poderíamos ter um crescimento maior e não vamos ter esse crescimento porque você não tem crédito no país, o crédito está muito caro, as pessoas não estão conseguindo comprar a prazo. O brasileiro costuma comprar eletrodomésticos, automóveis, casas, tudo a crédito, você não paga à vista, nos outros países é assim também. Então, você não tinha crédito e quando tinha era muito alto para as pessoas, né? Então, isso só vai, digamos, desatar no próximo ano, mesmo porque os bancos privados continuarão cobrando spreads muito altos. O spread é aquela diferença entre a taxa básica, que é a Selic, e aquilo que os bancos acrescentam para ter a margem de lucro, despesas e tudo mais. Então, os bancos privados vão continuar com taxas elevadas de juros. E isso, portanto, não vai, digamos, facilitar a expansão da atividade econômica, né? Isso só vai acontecer em 2024. Se eles continuarem, tem que continuar em 2024, reduzindo a taxa em cada reunião do Copom, né, para que ela passe a ser uma taxa de crescimento razoável.
Agora, em 2023, infelizmente, nós estamos com um baixo crescimento da indústria, a indústria não está crescendo nada, né? O consumo das famílias está baixo, né? Então, o consumo das famílias representa 60% do PIB, né? Ele determina o que vai acontecer com o PIB, né? E mesmo o comércio está fraco, várias empresas quebrando no setor e tal. Então, isso vai dar uma perspectiva melhor, mas não tem ainda um efeito imediato. Aonde ele vai ter um efeito imediato é no pagamento do serviço da dívida, os juros que o governo paga para os detentores dos títulos públicos e tudo mais. Quer dizer, vai haver uma redução, mas gradual. Então, veja que hoje, até o mês de julho, o Tesouro está pagando 58 bilhões por mês para o serviço da dívida. Então, 58 bilhões por mês. Digamos que se a taxa fosse mais baixa, poderia estar pagando 30 bilhões por mês e sobrava 30 bilhões para você aumentar investimento, né, para você fazer aplicações, enfim, aumentar programas sociais e tudo mais. Então, essa conta vai começar a cair, mas ela vai fechar o ano ainda muito alta. Então, veja, a taxa de juros elevado causa um grande desperdício, né? Tem um impacto muito negativo na economia, seja nas contas públicas, seja na atividade econômica. Então, isso vai demorar para, digamos, se dissolver ao longo do tempo. Então, professor, o que o senhor está colocando isso dá um impacto pequeno ainda sobre a dívida pública brasileira, né? E em efeito cascata nas contas públicas, no que o Estado brasileiro tem disponível ali para investir, por exemplo, em programa social? Exatamente. Quer dizer, isso reduz a margem que o governo tem para fazer aplicações sociais, para investimento, por exemplo, que o investimento no Brasil está muito baixo. É claro, o governo Lula já está com um programa de investimentos, vai lançar um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com vários programas de investimento, mas essas coisas demoram para começar a funcionar. Então, ele vai lançar esse mês ainda, mas até engrenar, né? E aí se você gastar menos com juros, você tem mais recurso para investimento, mais recurso, inclusive para programas sociais, se bem que haja limitações para esse gasto. Então, a política monetária amarra tudo, né? Essa política monetária pode quebrar o país, pode amarrar o país, deixar ele imobilizado. Então, começa a desmobilizar, né? Foi, digamos, com muito atraso, né? Digamos, contrastando com o que os outros países estão fazendo. Então, não dá para dizer, não, mas todo mundo está com inflação. É verdade, todos os países estavam com inflação alta. Mas a inflação brasileira caiu mais do que nos Estados Unidos, do que na União Europeia, do que no Reino Unido. E eles todos com taxas de juros bem menores que a nossa. Então, os Estados Unidos com uma taxa de 5,5%, a inflação deles está em 4%. Né? A União Europeia com 3,75% de taxa de juros e a inflação deles acima de 6%. O Reino Unido está com uma inflação acima de 8% e está com uma taxa de juros de 5,25%. Então, veja, a maioria dos países, ela olha para o impacto dos juros altos, não faz estrepulias como nós tivemos aqui. Bom, então espero que agora a gente vai caminhar para a normalidade, que só ocorrerá ainda em 2024. Professor, a expectativa era muito grande no entorno dessa redução, agora da última reunião do Copom. Muito se falava em 0,25, outros já de meio ponto. A minha pergunta, diante do cenário que a gente vinha enfrentando, sinais da economia, do trabalho, a inflação em queda, era possível, tinha margens para chegar, por exemplo, a 1 ponto percentual nessa redução? Com certeza, não tenho a menor dúvida, porque
com essa redução de 0,5%, nós ficamos com 13,25%. Como a inflação é de 3%, nós estamos com a taxa real de 10%. Taxa real de juros de 10%. Quer dizer, ninguém tem nem metade disso no mundo todo. Então, dava perfeitamente. Nós poderíamos estar com uma taxa de juros de 9%, 8,5%. Eu estou dizendo por quê? Porque a inflação caiu. E não foi por causa da taxa de juros que a inflação caiu. Caiu porque os alimentos estão caindo e continuam caindo. Commodities, preços internacionais de alimentos, todos caindo. Né? O consumidor brasileiro está percebendo, ele está comprando alimentos mais baratos, porque está caindo. O preço do petróleo caiu também, deu uma subidinha na semana passada, mas se a Petrobras não repassar isso para os preços, também os preços dos combustíveis estão calmos no Brasil, tá certo? Os serviços, você tem uma expansão pequena dos serviços, então não vejo por que uma alimentação. Então, a inflação está muito bem comportada no Brasil. Então, não tem razão para você dar tiro de canhão para matar a formiguinha. Né? Você poderia ter feito, sei lá, 0,75 tranquilamente, porque com 0,5 até o final do ano, acho que tem mais 4 reuniões do Copom, a taxa ainda vai ficar alta, vai ficar em torno de 12%. Nós vamos passar em 12%, é muito alta. Então, poderia ter uma agilidade maior, mas, infelizmente, a mentalidade, principalmente do presidente do Banco Central, não sei, ele tem uma visão ultrapassada de política monetária. Veja, a política monetária, ela evoluiu no mundo todo. Então, mesmo países que praticam política econômica neoliberal, eles amenizaram a política monetária. Todos eles amenizaram. Né? Sabem que são novos métodos na política e que ninguém exagera porque quebra o país. Se os Estados Unidos tivessem uma taxa de juros mais alta, hoje está com 5,5%. Isso já prejudica a economia mundial e a própria atividade americana. Mas digamos que eles estivessem com 8%, quebrava o mundo. Não só quebrava os Estados Unidos, mas quebrava o mundo. Então, é preciso ter muita, bom senso nessa questão de política monetária, e o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos, não tem essa visão. Professor, nosso tempo está quase se esgotando, mas eu gostaria de lhe perguntar uma última questão, que é sobre a nova composição do Copom, né? Entrou Galípolo e Aquino e reestruturou aí a composição do Copom. Eu queria ouvir do senhor se o senhor acredita que essa revigorada, esse refresh que foi feito no Copom teve influência sobre essa decisão da baixa, ou, de qualquer maneira, o Copom teria que tomar essa posição porque a pressão já estava vindo de todos os lados? Veja, de qualquer maneira, o Copom iria baixar a taxa, mas provavelmente 0,25. Há uma pressão de todos os lados, até de bancos. Isso é que é o pior. Você vê que tem grandes bancos que estão sofrendo por causa dessa taxa elevada, por causa da inadimplência, porque a taxa elevada de juros causa inadimplência. Então, você vê grandes bancos com inadimplência, eles não estão gostando, não estão lucrando com isso, eles estão perdendo. Né? Então, havia uma pressão generalizada, a indústria reclamando, todo mundo reclamando, a Luísa Trajano, né? Pessoas... porque, em geral, as pessoas... os empresários têm medo de falar, assim, de se confrontar, mas estava todo mundo reclamando. É claro que a entrada, principalmente do Gabriel Galípolo, que é um excelente economista, que entende muito de política monetária, deu um reforço nessa argumentação. E nós vimos que houve uma votação ali, a votação foi 5 votos por 0,5 e 4 votos por 0,25. Então, certamente, o Galípolo e o outro diretor que entrou também desempataram esse jogo, né? Porque 5-4, o próprio Roberto Campos, dessa vez, foi sensato e apostou no 0,5. Mas ainda tinha 4
diretores que preferiam 0,25, tá certo? Então, fez toda a diferença e fará, porque ele tem um pensamento, ele entende muito o mercado financeiro, ele foi 5 anos presidente do Grupo Fator, né? Então ele é do ramo, ele é sensato, ele não vai tomar nenhuma medida radical, com certeza, né? Mas ele já trouxe um ânimo novo, né? E ele já conseguiu levar, digamos, outros diretores que já estão lá no banco e que votaram por 0,5. Então, digamos, um arejamento do Copom que vai ser reforçado porque no final do ano haverá a troca de mais 2 diretores. Então, aí você já chega a ter uma maioria para, digamos, o Banco Central ser mais proativo nessa questão da política monetária. Maravilha. Conversamos com Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda nos primeiros governos Lula. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, professor. E também do governo Dilma. E também do governo Dilma. Muito obrigada pela ajuste aí da informação. A gente agradece muitíssimo a sua participação conosco e sempre trazendo essa análise tão ponderada e importante para a gente entender a nossa economia. Obrigado, Ana Rosa. Obrigado, Cosmo. É um prazer estar com vocês aqui na TV Brasil, TVT Brasil. Abraço. Abraço.